Bom dia a todos, eu espero que vocês vão bem. Hoje um novo jogo de tabuleiro, jogo educativo sobre a geografia. Então a gente vai fazer uma volta ao mundo, e principalmente na América Latina. O nosso jogo é por dois jogadores e a gente vai ver os conhecimentos deles sobre os países, as capitais, as línguas dos países. E eles vão tentar responder várias perguntas em cada país que eles vão passar para poder continuar a viagem dele. Então, boa logo para o nosso jogo, eu vou explicar tudo. Então, nosso jogo começa aqui. A gente clica sobre a volta ao mundo e a gente pode chegar numa mapa, a mapa do mundo. Tem vários continentes. A gente pode selecionar cada continente. E tem um avião que vai chegar no continente que a gente seleciona. Só que hoje a gente vai jogar aqui na América Latina. Então a gente vai clicar sobre América Latina. O avião vai chegar lá. E a gente tem um botão jogo. A gente clica aqui e nosso jogo vai começar. O avião chega no Brasil. É aí que a gente vai começar a jogar. Tem dois jogadores que já são desarrumados. Vou arrumar rapidinho aqui. A gente clica sobre o nome do jogador para poder fazer ele andar. Então o jogo começa aqui. Para saber que vai começar a jogar, a gente vai clicar sobre a roleta. E assim os dois jogadores vão poder fazer rodar a roleta e saber que vai fazer o número maior. Então o primeiro fez 1 e o segundo fez 3. Então é o segundo que vai começar. Ele vai pegar o trotter 1 e vai se posicionar no Brasil onde começa o jogo. Com a setinha ele coloca o jogador dele no lugar. Ele vai poder começar a viagem dele, então ele vai seguir o caminho e vai passar por o primeiro país na viagem dele. Ele clica sobre a bandeira do país. Aqui chega várias perguntas. Ele pode escolher qualquer pergunta e tentar responder. Então ele vai pegar a primeira e tentar responder a resposta certa para poder continuar a jogar. Então aqui qual é o país? É o Paraguai. Acertou. Ele volta aqui para poder voltar no mapa. E a próxima rodada ele vai poder continuar a viagem dele. O jogador 2 vai jogar. Ele vai se posicionar no Brasil também. Ele vai começar a viagem dele. E vai ter que selecionar a bandeira para poder responder numa pergunta. Essa pergunta já foi concluída. Então ele não vai poder escolher essa pergunta. Ele vai ter que escolher a próxima ou a outra. Se, por exemplo, o jogador tinha errado era em vermelho, ele podia pegar essa pergunta para tentar responder também. Mas aqui já foi acertado, então ele tem que pegar outra. Qual é a língua do país? A língua do país é espanhol, então acertou, ele vai também poder continuar a jogar. O jogador do 1 vai jogar, ele segue o caminho, então ele volta no Brasil e vai clicar sobre a bandeira. Vai escolher um de 5 perguntas e vai tentar responder. Qual é a capital? Brasília. Acertou e volta no jogo. Também o jogador 2 vai andar, porque ele acertou e vai no Brasil. Também vai escolher uma pergunta. Podia pegar essa pergunta se o outro jogador tinha errado. Mas acertou, então qual é o monumento nacional? O Corcovado. Aqui está fácil, então ele pode voltar. O jogador do 1 vai continuar o caminho dele e vai clicar sobre a bandeira para tentar responder numa pergunta. Qual é o país? Ele vai errar, aparece em vermelho, então ele vai ter que ficar parado uma rodada e tentar responder de novo numa outra pergunta ou essa pergunta, mas ele vai tentar responder para poder
acertar para poder continuar a viagem dele. O trotor 2 vai sobre o país e dessa vez ele vai poder escolher essa pergunta para tentar responder. Qual é o país? Uruguai. Acertou, vai continuar a viagem dele. O trotor 1 vai ter que responder para poder continuar. Como essa aí foi concluída, ele vai ter que escolher outra pergunta. Qual é a língua? A língua espanhola. Acertou, agora ele vai poder andar. O trotor 2 faz o caminho dele, ele vai sobre a bandeira do país para responder uma pergunta e tentar acertar. A Argentina, acertou, e o trotor 1 vai também poder andar agora porque acertou, mas passou atrás. Vai no país, tenta escolher uma pergunta. Qual é a capital? Buenos Aires. Acertou. E os dois jogadores vão continuar a jogar. O trotor 2 anda. Então é assim. Os dois jogadores vão ter que fazer a volta da América Latina para tentar chegar de volta no Brasil. Então cada jogador vai jogar um por um e tentar responder em cada pergunta. Cada pergunta se acha na bandeira. Aqui você tem as 5 perguntas que aparecem. Quando você escolhe a pergunta, aparecem as possibilidades. E quando você escolhe uma das possibilidades, aparece ou em verde está certo, ou em vermelho se está errada. O jogador que está errado vai ter que ficar no país e a próxima rodada tenta responder de novo ou nessa pergunta se está disponível, ou numa outra pergunta se não está, se já foi concluída. Ele vai ter que escolher outra pergunta e continuar a jogar. Se ele acerta, ele continua a jogar. Se ele não acerta, ele tem que ficar lá até que ele acerta uma das perguntas. Várias perguntas, cada vez várias possibilidades, e tem pergunta fácil, pergunta mais complicada, e o jogador escolhe a pergunta. Mesmo no início, ele pode escolher diretamente a pergunta que ele quer. Se ele acha que essa pergunta é mais fácil que a outra, então ele pode escolher. E o próximo jogador vai ter que fazer com que sobra. Se o cara errou, ele pode pegar a mesma pergunta. Se acertou, vai ter que escolher outra pergunta. É tudo por hoje. Eu espero que vocês gostaram desse tipo de jogo. Se vocês precisam do arquivo, é só mandar no comentário. Eu quero mandar o e-mail, assim eu posso mandar o arquivo para vocês. Deixa o like, não esqueça de se inscrever. Fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima.